Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um podcast de Tênis Brasil. Estamos em pleno carnaval, mas a gente aqui não para. Rio Open em andamento, com cobertura completa do Tênis Brasil. Vocês certamente perceberam que esta talvez seja a mais fraca edição do Rio Open em termos de grandes nomes internacionais. E talvez o entrave para isso seja a data ou o piso. Diante dessa situação, o repórter Felipe Briante conversa com grandes personalidades lá do Jockey Club brasileiro, para saber deles o que eles sugerem que possa ser feito para que o Rio de Janeiro volte a atrair grandes estrelas internacionais. Conversamos com Fernando Meluggeni, Nelson Laertes, Teliana Pereira, Alexandre Cossenza e Fernando Nardini. Aí, na sequência, o bate-papo de Felipe Briante com todos eles. Bom, Fino, a gente está com a visita do Gaudenzi aqui, vai vir para o Rio Open, já passou lá na Argentina, e a gente tem essa questão de eventualmente poder trocar de piso, trocar de data. Você que esteve no circuito, era um cara que gostava muito do saibro, como que você enxerga essa possível mudança da quadra saibro atual, né, do Rio Open, para uma quadradura eventualmente no futuro? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na viabilidade. Tá muito claro que tá muito difícil para o Rio Open, que é um torneio extremamente incrível, todo mundo adora, mas que tem cada vez mais dificuldade para trazer grandes jogadores. O Rio Open é um torneio que poderia ter um monte de top 10, como tem Acapulco, mas a quadra acaba prejudicando porque ela acabou ficando afunilada ali entre o Australian Open e Acapulco, Indian Wells e Miami. Acaba ficando insustentável, mas ao mesmo tempo você precisa guardar o cuidado com o saibro. Eu não vejo nenhum problema os torneios decidirem, eu acho que tem que ser assim, o torneio tem que decidir que tipo de quadra, porque você tem um país, você tem um torcedor, você tem a viabilidade, tem patrocinador. Então, o Rio Open querer ser quadra rápida, eu acho que é mais do que normal. Sabemos de toda essa política, sempre existiu, de tira daqui, bota pra lá, e vai depender muito dos árabes que vai acontecer. Mas eu acho que a ATP tem que tomar cuidado com o saibro. Não dá para acabar com a gira, deixar só uma gira no meio ali, falando que começa ali perto de Monte Carlo e acaba em Roland Garros. Eu acho que deve mais uma. Agora, encontra um lugar, né? Ou bota mais um torneio, se o Rio Open for para o segundo semestre, bota um outro torneio aqui no começo do ano. Isso é uma coisa não é tão complicada de fazer. Então, mas eu acho que, pensando assim alto, eu acho que é meio que inviável o Rio Open acabar ficando na quadra de saibro nessa época do ano. Mas agora, olhando um pouco mais com uma cabeça de ex-jogador, de quem estava no circuito, de que o saibro era o seu ganha-pão, seu forte, como que você acha que isso pode repercutir entre os jogadores? Ou você acha que atualmente, com essa similaridade mesmo de pisos diferentes, as coisas ficaram um pouco mais homogeneizadas, a gente não tem mais tantos saibreiros no top 20, top 30, você acha que a repercussão acaba sendo um pouco menor, tirando eventos do saibro? Fernando sendo Fernando? Você acha que o jogador está preocupado? Se fosse na nossa geração, teria 54 jogadores de saibro quebrando, tendo piquete, né? tendo greve, tendo o que for, brigando pelo que acha. Estaria todo mundo levantando a voz, levantando, não tem que mudar. Nos dias de hoje, com todo respeito aos jogadores de hoje, o jogador não se envolve, pensa de outra forma que a gente pensava, e depois não pode reclamar. Eu acho que o envolvimento não é só quando tira o dinheiro do teu bolso ou quando tiram alguma coisa da tua mão. O envolvimento ele é completo. Isso que existe. Para que existe o board dos jogadores? Para ter um envolvimento. Agora, quando você não tem envolvimento, quando acontece a coisa, desculpa, não reclama. Eu sou super de uma geração de muita personalidade. E não estou falando de mim, eu estou falando de um geral.
A gente se metia em tudo, queria falar tudo, não gostava e apitava e reclamava. E por isso que o Saibro durante anos ficou. Isso existe, com todo respeito, não é do Gaudenzi. Isso aqui é a história inteira, a Europa e na quadra rápida, os Estados Unidos teve muito mais força que a Europa. Era uma briga, sempre foi uma briga. E vai continuar sendo. Quem segura essa briga são os jogadores. E você acha que, olhando para os sul-americanos, que tipo, ele tem uma identificação muito grande com o Saibro, mas em questão do torneio, os torneios acham, eles, tanto Buenos Aires já quanto o Rio já falaram a questão do piso duro. Você acha que isso vai mais pela questão comercial mesmo dos torneios, ou essa identificação, às vezes, da cultura, né, local ainda pode fazer alguma diferença ou não mais? Eu acho que Buenos Aires jamais gostaria de mudar para a quadra rápida, e eu acho que também o Rio Open, eu não falo pelo Rio Open, mas eu imagino que também não gostaria de mudar se você tivesse a possibilidade de brigar com as mesmas armas contra os outros torneios, né? A gente quadra de saibro, a América do Sul da quadra de saibro, os jogadores sul-americanos jogam na quadra de saibro, mas também a gente também não pode ser bobo de achar que o tênis é só jogador. O Rio Open é um grande exemplo disso, o que é o torneio. O torneio é entretenimento, o torneio é quem você traz. O Rio Open eu acho que faz um trabalho absurdo, né? Já trouxe Alcaraz, já trouxe Nadal, já trouxe Ferrer, já trouxe Tsonga, tantos caras incríveis, com uma data muito difícil de ser trabalhada. Mas antes você tinha mais torneios. Na hora que você começa a espremer calendário e você não dá as mesmas possibilidades que tem o torneio lá na Arábia, o Dubai, Doha, e você não tem também os torneios da Roterdã, aí obviamente você tem que lutar e tem que fazer a mudança. É o jogo. E eu acho que o Rio Open está fazendo a coisa certa, mas eu não acho, volto a repetir, eu não acho que você pode, até porque você tem Roland Garros. Se você não tivesse um Grand Slam tão importante no saibro, você poderia falar, beleza, não tem torneio de saibro, porque não tem campeonato de saibro. Agora, você tem um dos campeonatos mais importantes do ano no saibro. Então essa briga sempre vai existir, e eu acho que em todos os segmentos a ATP precisa ter coerência no que vai fazer, tira uma coisa de um, bota para o outro, sempre alguém vai reclamar. Acho que primeiro a gente tem que ir por partes. Primeiro, ter o presidente da ATP aqui é uma ótima visita, né? Para eles acompanharem a grandeza desse evento aqui, que é o Rio Open. A outra questão a preocupação principal é como é que a gente faz a manutenção desse evento, né? E a sustentabilidade dele por anos, porque o Rio Open, entre nós aqui, do meu ponto de vista, que há muitos anos eu estou no tênis, é um grande divisor de águas para o tênis do Brasil, né? Onde juntou todo mundo, né? Diferentes grupos, investidores, instituições, aí está tudo aqui, né? Vocês que acompanham de perto, vocês sabem a grandeza disso aqui. Então o principal vai ser como é que a gente mantém o evento. Aí vem as questões outras de investimentos, etc., de interesses, né? Então desde poder mudar, né? Que até já é um pedido aqui, né, do Rio Open, pelo que eu acompanho um pouco, de talvez virar um torneio de quadra rápida. E aí a ATP com essas modificações futuras, né, até para 2028, que pode haver essa questão de uma mudança de datas. Então acho que essa semana a gente vai ter essa oportunidade, né, de ter a visita do presidente mundial da ATP, ver a grandiosidade do evento, né, conversar aqui, trazer mais ou menos decisões, né, que estão estrategicamente já estão mais ou menos pré-definidas por eles. E aí a gente receber esse anúncio aqui, né, onde é que provavelmente vocês vão divulgar, né, de curto e médio prazo. Mas eu acho que o principal mesmo que eu vejo assim, como a gente mantém o evento Rio Open no Brasil. E aí a forma, né, seja ele em saibro ou em quadra rápida, e questão de data, não vai modificar muito dentro da importância que ele traz para nós, né? Eu acho que esse é o principal assunto que a gente tem que se preocupar, se ele vai ficar, vai ter a manutenção e a longevidade, aí de que forma, né, data, etc. Eu acho que é sempre importante, mas, né, não vai fazer a diferença. Agora, pensando numa cabeça de quem jogou, que estava no circuito, como que é para quem está, quando troca um evento de piso, porque a gente sabe que aqui, principalmente na América do Sul, a gente tem muito essa questão do saibro, né? Os brasileiros foram muito criados no saibro, temos os argentinos também. Para você que esteve no circuito, você acha que vai ser tranquilo? Na verdade, no final, o dinheiro acaba
mesmo mandando? Como que você avalia essa questão? A questão de modificação de piso acho que é um caso delicado, né? Nessa questão, porque nós temos toda uma tradição aqui, né, de saibro, né, o sul-americano e o latino-americano, principalmente o sul-americano, né, até em especial argentinos e outros, né, nós aí no brasileiro faz um meio termo, um mix ali, por mais que a gente também prefira, a maioria das quadras são no saibro. Então isso é um caso delicado, né, que já vem sido discutido, né? Agora muitas vezes a gente vê, né, a questão dos investimentos, né, e da questão de quadra rápida, ela tem de vez em quando modificado até decisões de alguns jogadores, né, que poderiam estar aqui, né, porque agora começa o circuito de quadras rápidas ali, tanto na América do Norte, né, nos Estados Unidos, etc., como em outros lugares, e a gente ainda está com aquela, né, são os únicos 3 eventos que tem no saibro, né, Argentina, Sim. Chile e Brasil. Então, uma grande parte não quer, né, abrir mão e perder um pouco do fluxo ali da continuidade que eles vêm lá da Austrália e Ásia para vir para cá. E depois então, vem Indian Wells e Miami. Depois vem Indian Wells, então você pular fora, né, além de um pouco da distância e vir aqui, saibro, depois voltar, acaba, né, prejudicando um pouco já no histórico que vem do Rio Open. Né? Então acho que é delicado, mas a gente tem que acompanhar um pouco o movimento e os investimentos. O João Fonseca falou aqui justamente isso, que ele acha que para crescer uma possível mudança de quadra ajudaria muito, né? Porque você falou desse fluxo, né? Como que você enxerga isso, assim, mantendo essa data, mas essa sequência de quadras duras, né? Você acredita realmente que colocando numa quadra dura o Rio Open consiga atrair mais essas grandes estrelas que acabam não vindo muitas vezes para a América do Sul? Com certeza. Na realidade, o João é que pode falar com propriedade, né? Porque como ele está lá na frente, né, no ranking lá dos melhores do mundo, eles falam, né? Ou eles trocam ideias entre os maiores. Então ele sabe direitinho o que está acontecendo lá no topo da pirâmide. E isso, querendo ou não, né, por mais que tenha um pouquinho de diferença de horas de voo para cá, mas quando você acrescenta a hora de voo mais uma mudança de piso, né, fica muito difícil. Então alguns jogadores vieram aqui, né, com boa intenção, viram aí a qualidade do evento, tudo assim, adoraram Rio de Janeiro, tudo América do Sul, mas tem essa mudança muito drástica ali, né, e ainda mais que você está iniciando o ano. Então imagina, você tem um projeto de médio e longo prazo ao longo do ano, né, toda uma colocação profissional ali, né, de coisa pesa. Depois de 1, 2 anos, né, as pessoas, olha, desculpa, o evento é excelente, mas não consigo abrir mão, né, de uma projeção que eu tenho de uma estratégia ao longo do ano. Bom, Tiliana, e aqui a gente está numa discussão ultimamente sobre essa questão do piso, né? O presidente da ATP veio para Buenos Aires, vai vir para cá também, e eu queria saber como que você acha essa possibilidade, como você enxerga essa possibilidade de troca do piso do saibro para a quadra dura, ou de repente até trocar a data, né? Como que você enxerga essas mudanças que podem acontecer no Rio Open na temporada sul-americana? Sim, eu acho que se a data permanecer, eu acho que é uma mudança que fica difícil não fazer, né, pelo calendário. Eu acho que já tem vários anos que o Rio Open está no saibro, mas assim, no meu entendimento, a gente acaba perdendo um pouco por ser no saibro, a gente está um pouco mais distante. Lógico que tem o ATP 250 de Buenos Aires, mas se, na minha opinião, se a gente conseguisse fazer na quadra rápida, acho que a gente ia conseguir trazer mais jogadores, estou falando de tamanho, né, os jogadores com um ranking ainda melhor, não que o nível do Rio Open seja baixo, mas eu acho que atrairia mais. Em relação à data, aí já vai um pouco longe do que eu já não entendo tanto assim, mas eu, né, pensando nos jogadores, lógico que eu acho que sai um pouco da gira sul-americana, né, pelo fato da história do tênis no saibro, mas ao mesmo tempo, olhando para o calendário, eu acho que seria uma boa mudança. Você, como jogador, era uma pessoa que gostava muito mais do saibro. Eu não ia gostar. Você não ia gostar? Eu não ia gostar porque eu jogava muito melhor no saibro do que na quadra rápida, né? Na quadra rápida eu tentava procurar os pisos mais lentos, os lugares, né, que fizesse a bola correr um pouco menos. Mas às vezes tem algumas mudanças que eu acho que vem para ajudar, para melhorar,
né, e olhando, de novo eu volto, olhando para o calendário, pensando que vem o Australia Open, logo tem outros torneios, mas já é uma temporada de quadra dura, né, então eu acho que seria bom, né. Talvez os jogadores do Saibro não vão gostar, que tem um monte, né, talvez a grande maioria, mas eu tô falando aqui olhando muito pro calendário. E você acha que, de repente, por exemplo, atualmente, com uma falta de um grande saibreiro importante, a gente teve o Nadal até pouco tempo, mas hoje em dia todo mundo também joga em todos os pisos. Isso também talvez facilite essa mudança, porque ninguém vai bater o pé, não vai ter tanta gente que queira falar, não, mantém no saibro como já foi em outros tempos? Pode ser, né? Se a gente olhar bem, assim, os brasileiros, né? O João hoje, o Thiago, todos eles, o Gustavo, o Eide, eles jogam bem também na quadra rápida. Olhando para os outros sul-americanos, eles também, um ou outro que tem um pouco mais de dificuldade, mas hoje eu acredito que não tem mais aquele jogador que só joga no sabre. Então, pode ser que seja uma boa mudança. Mas eu acho que olhando, né, pro nosso país, pro Brasil, né, falar da Argentina, né, é óbvio que quando eles olham pra gente, eles pensam muito no saibro, mas hoje os jogadores têm total capacidade de jogar num piso duro. Numa grama já seria um pouco diferente, né, mas a gente nem chega a cogitar isso, obviamente, eu só tô falando por causa da diferença de pisos. Eu acho que essa visita, para mim, é a prova cabal de que algo grande vai acontecer. A gente tem indícios disso, desde o anúncio desse Masters 1000 da Arábia Saudita, mas está tudo meio no ar, ninguém sabe exatamente o que, se eles vão vir para essa data de fevereiro, que não está confirmada ainda, é o que parece mais provável, porque você tem ali Dubai, Doha, né, esses torneios nessa época do ano, competindo com o Rio Open, então faria sentido você ter um Masters 1000 nesse período, e praticamente quebraria Rio e Buenos Aires se as coisas se mantiverem do jeito que estão. Então, o que parece é que o Gaudenzi vai olhar, vai conversar, vai sentir o ambiente, vai entender, acho que estando pessoalmente, vendo e sentindo, acho que é entender o peso, a importância desses torneios, não só para os mercados locais, mas para os jogadores e o tamanho que as coisas têm. Porque uma coisa é você saber, tem um 250, tem um 500 lá, eu nunca fui, mas beleza, eu vejo fotos aqui, a outra está aqui, sentir o ambiente e tal, e conversar um pouquinho mais. Óbvio que essas discussões de bastidores não vão acontecer só aqui na América do Sul, evidentemente, acho que elas vão se arrastar por algum tempo ainda, mas é um indício de que é alguma coisa grande, né? A gente até estava comentando isso aqui ontem, que a última vez que um presidente da ATP veio aqui foi quando houve aquela mudança de data de São Paulo e Buenos Aires, que foi uma mudança muito significativa, porque quebrou o Brasil Open e fez o ATP de Buenos Aires ganhar uma sobrevida e crescer. Então, o que vai acontecer depois dessa mudança, depois dessa visita, se vão mudar o piso ou se vão mudar a data, difícil dizer agora. Mas acho que a certeza é que vai mudar alguma coisa aqui. Se para melhor, se para pior, espero que para melhor. Acho que... Eu não sou muito favorável, assim, pessoalmente falando, a tirar o saibro da América do Sul, tirar esses torneios, porque é o piso que é tradicional, as pessoas aqui aprendem a jogar no saibro, os tenistas daqui têm mais sucesso no saibro, mas os dois torneios veem como essencial essa mudança para quadradura. Então, eu tô vendo que esse cenário me parece mais provável hoje, até como uma forma de compensar, olha, vocês vão sair perdendo que vai entrar esse Masters da Arábia, então a gente vai quebrar o galho de vocês, vai trocar o piso. Eu vejo o cenário mais provável do que encaixar a Arábia Saudita em outra data do calendário. E eventualmente uma mudança de data dos torneios sul-americanos, você acha que isso é uma possibilidade ou é mais mesmo só mudança de piso? Eu acho mais difícil mudar essa data, né? E tenho medo do que pode acontecer se mudar essa data, porque vai tirar daqui e vai botar onde? Vai botar em dezembro, depois do ATP Finals? Eu já vi gente levantar essa hipótese, vamos botar alguns 250 lá, depois do ATP Finals, quem quiser joga, quem não quiser não joga, e tá bom, e joga como se fosse um lixo, joga isso pra lá e beleza, né? O Rio é um 500, não é um 250. Mas também não faz sentido você ter um 250 completamente isolado no calendário na América do Sul, se não tiver, né, Santiago, Buenos Aires, já teve Córdoba, já foi uma gira de 4 torneios, né, hoje são 3, e 2,5, né, porque Santiago está ali numa data que bate com 500, ninguém mais quer ficar aqui, todo mundo já está indo para a quadradura, então já é um torneio que perde. Agora, se ficar só um, não sei. Então, não sei se seria viável essa mudança do Rio para dezembro.
E aí tem outra coisa que a gente estava comentando mais cedo, e se muda esse torneio de data, a promotora do Rio Open é a mesma do SP Open, vai complicar? Como é que eles vão se desdobrar para fazer esses 2 torneios se eles estiverem mais próximos um do outro no calendário? Tem um monte de coisa aí no ar que é difícil. Eu vejo a mudança de data mais provável do que a mudança de calendário. E eu tenho medo do que pode acontecer. Mudança de piso, né, você fala? Mudança de piso mais provável do que a mudança de calendário. E como que você acha que vai repercutir essa questão da mudança de piso, né? Porque você falou, a América do Sul é uma muito ligada ao saibro, né? Os jogadores, na sua maioria, eles são criados, começam a jogar no saibro, mas aí a gente teria só torneio de quadradura. Então os argentinos hoje em dia, que eu acho que são, principalmente, eles são ainda mais saibreiros do que os brasileiros que estão no circuito. Sim. Você acha que isso causaria algum reboliço, ou um pouco o que o Matteo falou, o Berrettini falou esses dias agora, falando, isso sou eu achando, mas se a maioria, outros 100 acharem o contrário, a gente perde, e é assim que as decisões são tomadas, né? Eu acho que vai ter uma reclamação, alguma choradeira, no bom sentido, não estou falando de mimimi, nada disso, mas acho que vai ter reclamação de parte dos jogadores, dos jogadores locais, mas eu já consigo enxergar, até pela entrevista do João Fonseca aqui no Rio, ele já chegou falando, é essencial para o Rio o torneio crescer, né, mudar para quadradura. Acho que os jogadores locais já têm algum entendimento em relação a isso. Não vejo, né, não conversei. Francisco Cerúndolo não deu entrevista aqui ainda, mas gostaria de saber o que ele acha dessa mudança para quadradura. Ele joga bem na quadradura também, né? Mas talvez seja mais prejudicial para a turma de baixo, assim, né? Um Burruchaga, um Echeverri, os outros, um Carabelli. Talvez essa turma prefira manter essa gira no saibro. Mas eu acho que cedo ou tarde os jogadores vão ter que, né, ter esse entendimento de que, olha, os torneios querem crescer e para crescer precisa para quadradura. Pelo menos é o que eles acham, né? A gente só vai descobrir isso quando acontecer, se acontecer, porque tem mais coisa que afeta essa não vinda dos europeus para cá do que o piso. O piso, evidentemente, é um fator, porque as pessoas não querem sair da Austrália na quadradura, vir aqui para o saibro e depois voltar para a quadradura. Mas também tem a viagem, que para os europeus é uma viagem longa, você sai, né, volta da Austrália, vai para a Europa, depois vem para a América do Sul. Tem o calor, que é um fator, então não é todo mundo que quer jogar nesse calor de 30 graus, nessa umidade o dia inteiro, prefere jogar indoor na Europa, os jogos duram 1h30, 2 horas, e aqui às vezes dura 2h30, 3, e tem chuva, atrasa, tem outros fatores que eu acho que pesam para esses jogadores. Mas espero que os torneios estejam certos e eu não esteja tão certo assim, né? Espero que realmente, mudando para a quadradura, venham mais jogadores porque esse torneio aqui, vieram grandes jogadores, só que muitos dos que vieram experimentaram e falaram, pô, beleza, adorei, o ambiente é maravilhoso, mas não voltam. O Berrettini levou 4 anos para voltar, o Tillich não voltou, os americanos não voltaram, o Isner veio, o Sock veio, nenhum deles voltou. Então, o Caraz foi outro também que jogou e não voltou. Então, fez um contrato de 3 anos, cumpriu o contrato, mas acabou, beleza, obrigado, tchau. Então, espero que os torneios estejam certos, que esses jogadores, né, venham e voltem. Mas isso a gente só vai ver quando acontecer. É um desejo do Rio Open há muito tempo fazer essa mudança de piso, inclusive para quebrar um pouco da questão da distância geográfica, que é a outra desculpa para os caras não virem até aqui nessa época. Então, não vejo com maus olhos a mudança de piso. O problema é que a mudança de piso pode acarretar também uma mudança de data. Pode ir lá para perto dos Estados Unidos, perto do Australian Open, na gira americana lá, perto de Washington, Canadá, Cincinnati, coisa do tipo. E isso também vai esbarrar na questão geográfica, porque os caras já vão estar aí jogando Washington, Canadá, e depois Cincinnati, e depois já jogam o US Open. Esse também pode ser um elemento de dificuldade. Agora, me parece necessário fazer essa alteração nesse momento. A gente teve, nesse ano de 2026, algumas desistências, alguns problemas de lesão que eles são inevitáveis, isso não dá para ninguém adivinhar, mas parece cada vez mais difícil para a organização do Rio Open trazer nomes relevantes. Então essa mudança se faz necessária, eu acho que o Rio Open gosta dessa história e tomara que ela aconteça. Legal, e você acha que a vinda do presidente para cá, acho que ela indica muito que alguma coisa vai acontecer, né? Sem dúvida, sem dúvida.
Porque já há, desde o ano passado ou retrasado, um movimento para defender essa época do calendário, essa gira de saibro sul-americana, com Buenos Aires, com Rio Open e com Santiago. Então já é esse esforço e eu acho que a vinda dele para cá tem tudo a ver com isso e é bom que ele veja também a forma como a coisa acontece aqui. Porque, cara, a partir do momento que você mostrar para a ATP o potencial que tem o Rio Open, um torneio que cada vez cresce mais, um torneio que a partir do próximo ano já promete se expandir, acontecer de uma outra forma. O cara vendo isso aqui de perto, tendo o Brasil o potencial que tem o João Fonseca de uma onda gigante para surfar e falando de negócio, um dinheiro que vai entrar, porque todo mundo quer saber de tênis hoje no Brasil, por João, pela Bia, porque tem um horizonte com jovens aí despontando com potencial. Então, parece algo muito atrativo também para a ATP. A ATP não pode fechar os olhos para isso. Aqui há uma oportunidade de expansão do tênis, de popularização do tênis e de negócios também, com essa história do João Fonseca que parece muito importante. Talvez até o surgimento do João hoje em dia tenha algo a mais, né, que facilite justamente também essa talvez manutenção ou dê ainda mais forças de barganha talvez para o torneio. Exatamente. Estando aqui, o Gaudenzi vai ver que, cara, neste momento, que é ultra favorável e é bom para todos nós, o Brasil não pode ficar sem um grande torneio. E esse torneio aqui já não cabe mais da forma como ele é. Ou seja, o cara vai vir aqui, vai ver o interesse do público pelo tênis, vai ver a oportunidade de negócio e vai olhar com um olhar diferente, principalmente para a situação do Rio Open. Porque, cara, de novo, há um potencial grande jogador brasileiro que estará no topo do ranking por algum tempo, que está aqui e está todo mundo querendo ver o cara. No ano passado já foi uma loucura. Quando ele chegou aqui depois de ganhar Buenos Aires, parecia que tinha um popstar aqui dentro. E esse ano não vai ser diferente. Ele vai jogar todo dia, vai jogar dupla num dia, simples no outro. Então eu acho que ninguém pode ser indiferente ao que está acontecendo aqui. E é uma ótima oportunidade, sem dúvida. Mas em contrapartida também a gente tem a questão do dinheiro árabe, né? Que eles vão entrar com o Masters 1000 em 28 e isso também é uma coisa que acaba pesando bastante. A gente sabe que no circuito Money Talks. Né? Exatamente. Essa reorganização do calendário ela vai dar muito o que falar e fala-se que esse Masters 1000 seria até em fevereiro. Então isso poderia mudar o Rio Open de lugar, de data, de lugar no calendário e de piso também. Pode acontecer essa história do piso rápido. O que, para o hoje nosso principal símbolo, não seria algo ruim. O João jamais vai reclamar de jogar no piso duro. É um cara que se adapta muito bem, que é capaz de jogar em todos os pisos, já provou isso. Então, eu acho que isso não abalaria a questão do João, a evolução do João, a popularidade e o interesse das pessoas pelo João. Eu acho que em acontecendo isso, é bom para o João também. A questão vai ser sempre a geográfica, porque nós vamos estar mais longe do epicentro do negócio nessa época do ano, que vai ser os Estados Unidos. Tá aí, minha gente, a opinião de muitas personalidades importantes sobre os destinos do Rio Open. Mas eu quero saber o que é que você acha. Deixa aqui a sua sugestão, as suas opiniões sobre como o Rio de Janeiro poderia novamente atrair as grandes estrelas internacionais. Você pode usar aqui a página do YouTube, as páginas do Tênis Brasil ou qualquer uma das nossas redes sociais para deixar o seu importante comentário. Semana que vem, Podcast Tênis Brasil volta com a cobertura completa do Rio Open 2026. Um grande abraço e até lá. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.